Trabalho tanto e não consigo prosperar. Você às vezes tem essa sensação também que você trabalha e aquela prosperidade que você tanto sonha parece que fica cada vez mais distante? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Trabalhar e muitas vezes ficar com aquela sensação de que a gente não prospera. Principalmente nesse início de ano, que a gente tem tantas contas a pagar, que a gente teve gastos a mais no final do ano, muitas vezes vem esse questionamento. E tem um ano todo pela frente e a gente quer ter resultados melhores do que o ano que se passou. No entanto, a gente precisa lembrar o que é prosperidade, o que representa prosperidade para a gente. A gente vai encontrar que a prosperidade é ser bem-sucedido, é ser uma pessoa feliz e afortunada, ou seja, o dinheiro e as riquezas materiais são apenas um dos componentes da prosperidade, que vai muito além disso tudo que a gente costuma pensar. No entanto, se o foco da gente for apenas nas riquezas materiais, pode ser que isso cause frustração, porque quanto mais a gente tiver, mais a gente vai querer, ou seja, os nossos sonhos sempre serão maiores do que aquilo que a gente consegue obter, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E não há nada de errado a gente ter sonhos, ter planos e a gente almejar ter uma vida mais próspera. Isso é o que todos nós buscamos. O problema é quando o nosso único objetivo está focado nas coisas materiais. Aí a gente entra numa busca sem fim, porque assim como o dinheiro vem, ele vai. Quanto mais nós ganhamos, quanto mais nós obtemos coisas, nós mais vamos querer. Isso nunca vai acabar. A gente nunca vai estar plenamente satisfeito. Por isso a gente precisa saber que existem outras necessidades além do dinheiro. O dinheiro é importante, mas a gente precisa também saber aplicar esse dinheiro que a gente tem, saber gastar direito ou investir aquele pouco que a gente tem. Não há como a gente querer ganhar muito se a gente não sabe administrar o pouco que a gente tem. E muitas vezes a gente gasta tempo e saúde para recuperar aquilo que a gente talvez fez de dívidas, de contas, por não ter parado para pensar melhor onde a gente queria chegar com tudo aquilo. Houve uma época em que eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Na época minha filha era pequena, ela tinha uns 10, 11 anos e ela veio um dia e me perguntou: mãe, você não acha injusto você ter 3 empregos quando tem algumas pessoas que não têm nenhum? Eu confesso que aquela frase, aquela pergunta me deixou pensativa. Aí eu dei aquela resposta padrão que a gente normalmente fala, né? A mãe precisa trabalhar para que possa comprar as coisas para você, para que tenha um futuro para você, ou seja, uma resposta padrão. Só que para compensar os momentos que eu não estava com ela, porque afinal de contas eu trabalhava manhã, tarde e noite, eu acabava comprando presentes caros e isso fazia o quê? Que eu entrasse no círculo vicioso de cada vez ter que trabalhar mais para poder pagar as contas que eu tinha feito por ter falta de tempo. Ou seja, a gente acaba entrando num círculo vicioso que é muito difícil de sair. Isso tem um custo financeiro, um custo emocional e que muitas vezes impacta na nossa saúde também. Porque quando falta dinheiro, a gente perde o sono, a gente perde a paz. Então é preciso que a gente aprenda a administrar o pouco que a gente tem, para que a gente possa abrir essas portas da prosperidade. Só que se a gente não souber cuidar do pouco que a gente tem, Deus não vai nos dar mais. Ele não vai confiar na gente mais se a gente não cuida do pouco.
Em Lucas 14 nós encontramos: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Por isso, não importa quanto a gente ganha, se a gente não souber administrar R$1.000, a gente nunca vai saber administrar 1 milhão. É por isso que muitas pessoas que ganham grandes heranças, grandes fortunas, hoje são milionárias e amanhã voltam para a pobreza. Ou seja, elas não aprenderam a administrar o pouco dinheiro que tinham. Quando ganham muito, não vão saber também da mesma forma. Na Bíblia, em Josué 1, nós encontramos: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, a gente precisa entender o que é prosperidade, saber onde a gente está indo, saber gastar aquilo que a gente tem e cuidar do dinheiro que a gente tem. Se a gente não cuidar da sua casa, que muitas vezes é pequena, do seu salário, que é pequeno, se você tiver muito, você não vai saber cuidar da mesma forma. E às vezes é uma forma que Deus tem para nos disciplinar. Ele vai só nos dar mais, só nos permitir acessar mais riquezas se a gente aprender a cuidar daquilo que a gente já tem. Na Bíblia, em Ageu 1, nós encontramos um chamado para reconstruir o templo. Então o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Muitas vezes não é o que acontece com a gente? Quanto mais a gente ganha dinheiro, ele parece que vai embora pelo bolso furado ou pelo ralo, porque a gente muitas vezes não sabe administrar o pouco que tem. E não tem como a gente acessar prosperidade se a gente não cuidar daquilo que a gente tem. Em Ageu ainda nós encontramos: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam a madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas? Então essas foram escassas. E quando trouxerem este pouco para casa, eu os fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas, é por causa de vocês que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviarei uma seca sobre os seus campos e sobre suas colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. O que isso quer dizer? Que enquanto nós não edificarmos o templo de Deus em nós não conseguiremos prosperidade ou colheitas fartas. A prosperidade precisa começar a se manifestar de dentro para fora. E a verdadeira prosperidade é buscar a cada dia mais ter uma fé inabalável em Deus, estar em constante evolução do Espírito, seguir a vontade de que Deus quer para nós, fazer o bem aos olhos de Deus. Nós não conseguiremos prosperar enquanto a gente carregar lixos em nosso coração, tais como falta de perdão, mágoas, sentimento de inferioridade, culpa, tristeza, angústia e se a gente insistir em continuar no pecado. Enquanto a gente estiver só pensando em construir os nossos templos e a gente não cuidar do templo de Deus, que é onde habita o Espírito Santo em nós, a gente não vai prosperar de verdade. Para ajudar a gente a ser mais próspero e cuidar mais do nosso dinheiro, a gente pode
agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem e pedir para que Ele nos ajude a ser mais cuidadoso e cauteloso com aquilo que nós temos. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas, e onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias.